Na aula passada, abordamos sobre a filosofia e vida de Sócrates. No dia de hoje, falaremos sobre os sofistas, pois possuem ligações diretas com as ideias de Sócrates e Platão. Afinal, quem foram os sofistas? O que defendiam? Onde moravam? O cocô deles era marrom? Hoje, no Globo Repórter. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de filosofia do cursinho Humanista. Para falarmos a respeito dos sofistas, seria interessante analisar o contexto político pelo qual eles estavam inseridos. Atenas não era conhecida apenas por ter sido responsável pelo surgimento de grandes filósofos, mas também era o lar de um regime político muito valorizado até os dias de hoje, a democracia. Para quem já escutou essa palavra, mas não sabe muito bem o que ela significa, eis aqui uma maneira de defini-la. Democracia é um regime político no qual a população possui poder de decisão sobre a composição do governo ou suas ações. Ela se diferencia da monarquia absolutista, por exemplo, em que o poder era centrado apenas em um rei, quer a população goste dele, quer não. Ela também se diferencia da oligarquia, em que apenas um grupo, geralmente da mesma família, tinha poder de governo. Existem vários modelos de democracias, mas as mais famosas são duas, a direta e a representativa. A representativa é aquela em que a população não possui poder de voto nas leis e não participam na administração da cidade, mas podem escolher representantes que farão isso por elas. Este é exatamente o nosso regime. Eu não posso ir a Brasília votar nas leis que estão sendo decididas, mas posso escolher representantes a cada 4 anos que farão isso por mim. Já na direta, os cidadãos podem participar na votação de leis e administração da cidade, ao invés de eleger líderes que farão isso por eles. E, se acaso existir algum representante, são as próprias pessoas nas assembleias que têm o direito de dar ou retirar o poder deste camarada. Seria como se todos nós fôssemos deputados e tivéssemos que decidir as políticas públicas em Brasília. Muito louco, né? O exemplo mais famoso que temos na história de democracia direta foi Atenas, durante a época do surgimento da filosofia. Mas atenção, pois existiam restrições. As mulheres, os jovens com menos de 21 anos, os escravos e os estrangeiros não tinham essa permissão de participação política, pois não eram considerados cidadãos, por mais estranho que isso possa parecer. É importante frisar também que a democracia funciona com base na escolha da maioria. Então, uma lei só é sancionada ou revogada se a maioria das pessoas, ou representante delas, forem a favor de tal feito. Ok, Vitor, mas o que raios tudo isso aí tem a ver com os sofistas? Bom, vocês precisam saber disso, pois é com base neste acontecimento que tivemos um protagonismo muito grande por parte deste grupo. Os sofistas eram pessoas que se dispunham, a troco de dinheiro, ensinar vários tipos de proeficiência e servir como conselheiros em diversos assuntos. Dado que as pessoas participavam diretamente das decisões políticas, surgiu então uma forte procura por aulas de retórica, receber conselhos, sobretudo políticos, e para serem defendidos em tribunais, pois as decisões sobre punições também eram decididas democraticamente. Os que ofertavam esse tipo de trabalho eram chamados de sofistas. Eles também se caracterizavam por trabalhar com uma técnica chamada erística, que nada mais é do que o convencimento pelo convencimento. Ou seja, o que importa é convencer as pessoas, mesmo que para isso seja necessário trapacear, ser manipulador ou contar mentiras. Na realidade, tiveram alguns sofistas que defenderam, inclusive, a posição filosófica de que não há verdades objetivas e, portanto, estaríamos justificados a mentir e trapacear em prol do nosso próprio prazer. Dentre os sofistas mais famosos, tivemos Górgias e Protágoras. Este último foi responsável por dizer aquela famosa frase: o ser humano é a medida de todas as coisas, quer das coisas que são enquanto são, quer das coisas que não são enquanto não são. E o que isso quer dizer? Protágoras defende que, quando algo parece ser verdade,
para uma determinada pessoa, então é realmente verdadeiro. Para ele, quem cria as verdades somos nós. Elas não são algo que correspondem objetivamente como o mundo é, mas sim aspirações nossas, com base em como achamos que o mundo seria. Sendo assim, nada pode ser objetivamente verdadeiro, mas sim relativamente a um indivíduo. Para que isso fique mais claro, imagine que você tenha duas pessoas, Cristina e Pedro. Cristina pensa que o ovo faz mal à saúde. Já Pedro pensa que o ovo não faz mal à saúde. Protágoras diria que tanto um quanto o outro estão certos do seu jeito, pois a verdade varia de acordo com o que pensamos sobre as coisas. Não há algo de objetivo que podemos ajuizar para dizer que um está certo e o outro errado. E, se pensamos que podemos fazer isso, o que estamos apresentando é a nossa verdade sobre o acontecimento, que em nada muda a verdade deles. Se Cristina pensa que o ovo faz mal à saúde, então é uma verdade da Cristina sobre esse assunto. E se Pedro pensa que o ovo não faz mal à saúde, então é a verdade do Pedro sobre esse assunto. Vocês já devem imaginar a polêmica que se deu por essa posição e o quão estranha ela é, pois, se as coisas fossem realmente assim, o mundo seria muito divertido, né? Bastaria eu imaginar que sou um gênio, bilionário, playboy, filantropo, para que as coisas fossem realmente assim. Mas nós sabemos muito bem que não é assim que as coisas parecem funcionar de fato. Isso entra em conflito direto com a posição dos filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles, pois todos concordavam não só que existiam verdades objetivas, mas que deveríamos buscá-las e valorizá-las, posição essa completamente contrária à dos sofistas. E será sobre esse embate que nós veremos na próxima aula. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem aí nos comentários qualquer dúvida que tiverem pertinentes ao assunto ou sobre outros que desejam tratar. Estudem bastante em casa, não só o conteúdo dessa aula, mas todos os outros anteriores que já abordamos. E é isso. Um abraço, beijão e até o próximo vídeo.